Bom, queridos, vamos a essa aula, né? Deixa eu ver se tá gravando, né? Então vamos dar. A nossa última aula foi uma aula assim que não rendeu muito, então eu vou continuar aqui a aula em vídeo, ok? Então qual é a ideia, né? A ideia é o seguinte: a ideia é resolver a EDO de segunda ordem da forma AY duas linhas mais BY' mais CY igual a zero, tá? Tal que A, B e C pertence aos reais. Então o teorema, né, que eu comecei a falar da última aula é o seguinte: teorema dada a EDO com valores iniciais assim: AY duas linhas mais BY' mais CY igual a zero, tá? Em que y de x0 é igual a y0 e y' de x0 é igual a y1, tá certo? Então, se ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Repare que essa equação aqui é a equação do segundo grau que provém dessa EDO aqui, tá? Se a equação característica igual a zero possui duas raízes distintas, reais ou complexas, tá? Depois a gente vai ver por caso que tem uma raiz real, tá? Iguais, tá? Então, a EDO possui uma única solução, uma única solução dada por psi de x é C1 é elevado, raízes distintas R1 e R2, tá? É elevado a R1x mais C2 vezes E elevado a R2 vezes x, tá certo? Então a gente vai provar. O que a gente vai provar? Se eu tenho essa EDO de segunda ordem, né, na verdade, o que eu quero provar? Se eu tenho essa EDO de segunda ordem, eu vou provar que toda solução dessa EDO de segunda ordem, ela é expressa desse jeito, em que R1 e R2 são as raízes da minha equação característica, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se as duas raízes forem distintas, então toda solução dessa EDO vai ser combinação linear dessas duas funções aqui, R1x e R2x, que na verdade são soluções da minha EDO, que nós já vimos numa aula anterior, que se R1 ela é raiz dessa equação aqui, então E elevado a R1x é solução da minha EDO e E elevado a R2x também vai ser solução, beleza? Então vamos começar. E como é que a gente determina? Então psi, existem constantes únicas C1 e C2 em que psi, sendo solução dessa EDO, vai ser expressa dessa maneira. Como é que a gente vai determinar essas constantes únicas? Através das condições iniciais, ok? Beleza, então vamos continuar. Deixa eu ver se está gravando aqui, deixa eu ver.
Tá ok, tá? Então, olha só, eu falei, ficaram duas ou três pessoas na aula, né? Então, a demonstração é o seguinte, eu usei um lema, né? Eu usei um lema aqui. Qual foi o lema que eu usei? O lema que eu usei foi o seguinte, esse lema aqui, ó. Lema. Duas funções, φ1, não sei porque tá assim estranho, peraí. φ1 e φ2, né? São linearmente independentes se e somente se, tá? O determinante dessa matriz é diferente de zero, né? E sendo φ1 e φ2 funções de R e R, né? Então eu pego uma matriz cuja primeira linha são as funções φ1 e φ2 e a segunda linha são suas respectivas derivadas, tá? Se isso for diferente de zero para todo x real, então elas vão ser LI, tá? Isso daí eu provei na aula, depois no final eu até provo esse lema, né? Mas vamos ao que interessa. Não sei se vocês se recordam que eu falei o seguinte, eu dei esse resultado aqui, eu até provei uma parte dele. Eu dei esse resultado que diz o seguinte, o conjunto solução de A, Y duas linhas, mais B, Y linha, mais C, Y igual a zero, forma um subespaço vetorial. De dimensão 2. O subespaço vetorial eu provei. A dimensão eu vou provar lá no final do curso, tá? Porque que o conjunto de solução dessa EDO tem como dimensão 2. Então, a gente já vai começar a provar o nosso teorema. A gente vai usar esse lema aqui. Olha só, então, começando a provar aqui. Se, né, olha aqui. Se R1 e R2 são raízes distintas da equação característica, então dada a EDO, vamos começar a provar, né? Dada a EDO, AY duas linhas, mais BY linha, mais CY igual a zero. Se a equação característica possui R1 diferente de R2 como raízes, duas raízes distintas, né? Cai nossa equação do segundo grau, né? Possui R1 diferente de R2 como raízes. Isso eu dei nas aulas anteriores. Então, é elevado a R1x, φ1 e φ2, que é elevado a R2x, são soluções dessa EDO aqui. Você pode até ver que são soluções, né? Só para relembrar aqui, são soluções dessa EDO. O que são soluções? É só verificar, ó. Se eu pego aqui, por exemplo, φ1, que é igual a E elevado a R1x. Aí eu derivo a primeira vez, da R1 vezes E elevado a R1x. E eu derivo de novo.
Então, R1 ao quadrado é elevado a R1x. Vamos substituir essa coisa na equação característica, na EDO. Então, nós temos A, φ1 duas linhas, mais B, φ1 linha, mais C, φ1, é igual, aí eu posso botar o E elevado a R1 em evidência, aí vai ficar assim, A, vai ficar assim, ó. A, R1 ao quadrado, mais B, R1, mais C, igual a zero. Então, isso realmente vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Essa expressão é diferente de zero. Como R1, ela é raiz de AX ao quadrado mais BX mais C, como o R1 substituindo aqui vai zerar, então isso daqui vai zerar, né? É AR1 ao quadrado mais BR1 mais C igual a zero. Então, obviamente, essa expressão realmente vai ser igual a zero. Então, se R1, né, ela é a solução da minha equação característica e R2 são, então, tanto φ1 como φ2 são soluções da minha DO, tá vendo? Da mesma forma que a gente fez com φ1, a gente pode fazer com φ2, beleza. Agora, vamos lá, olha só. O que diz esse lema aqui? Que eu não vou provar. Que φ1 e φ2 são LI se essa matriz é diferente de zero. Então, e outra coisa também. O conjunto solução dessas funções que satisfazem esse CDO é um subespaço vetorial de dimensão 2. Então, olha só, preste atenção. Como φ1 e φ2 são soluções, está no subespaço vetorial, né? São soluções da EDO são soluções da EDO e vamos provar que elas são linearmente independentes, ó. Vamos pegar aqui, vamos botar aqui a matriz com φ1, né? Vou botar aqui, ó. Aqui, ó. É elevado a R1x, é elevado a R2x. A segunda é a derivada de φ1, que é R1, é elevado a R1x. E quem tá aqui é a derivada de φ2. Ah, não, aqui é R2, tá, gente? Peraí. Olhando aqui. Peraí, gente. Aqui, ó. Gente, onde tá indo? Lindo, aqui R2 é elevado a R2x, né? Vamos calcular o determinante dessa matriz. Gente, não tá indo não, peraí. Calculando, cadê? Olha, filho. Então, vai ser o produto dos elementos que estão na diagonal principal, que dá R2, é elevado a R1 mais R2x, menos o produto que estão na diagonal secundária. Mas eu já estou fazendo, né? Eu já estou dando o resultado já simplificado aqui.
Então, cadê, gente? Ah, tá aqui. Menos R1 é elevado a R1 mais R2x. O determinante disso vai ser o quê? Eu vou botar o R1 mais R2x em evidência, vezes R2 menos R1. Isso é diferente de zero porque o R1 é diferente de R2 e a função exponencial é sempre diferente de zero. Nunca vai ser igual a zero, então o produto de dois termos diferentes de zero é diferente de zero. Então, como? Sendo φ1 e φ2 linearmente independentes e estando no subespaço solução dessa EDO aqui, sendo que a dimensão, eu vou verificar, vou provar para vocês lá na frente que é de dimensão 2, né? Estando no subespaço solução disso, sendo de dimensão 2, então se eu tenho, olha só, se eu tenho um subespaço vetorial que ele tem uma dimensão 2, olha só, vamos lá, vamos relembrar o álgebra linear. Eu estou no o conjunto de solução da CDO é um subespaço vetorial. Ele tem dimensão 2. Se eu pegar dois elementos no subespaço linearmente independentes, eles vão formar a base do subespaço, tá? Então, logo, esse conjunto aqui, o conjunto das duas funções φ1 e φ2, é uma base para o subespaço. É o subespaço, tá? Então se é uma base, então se φ, olha só, presta atenção, se φ ele é solução da CDO, particularmente ela vai satisfazer a primeira equação e depois a segunda. Então eu já sei que existem constantes. Então φ é a solução da CDO aí, e como φ1 e φ2 forma uma base, então logo todo elemento é combinação linear dos elementos da base. Logo, φ é escrito da forma φ1 é elevado a R1x mais C2 é elevado a R2x. Aqui a função φ1 e aqui a função, tá? Aqui a função φ1. E aqui, cadê, gente? Ô, Xoxô! Cadê tu, Chuchu? E aqui a função φ2. Então, como Psi é uma solução que satisfaz a EDO, ela vai ser combinação linear de elementos da base. Então, existem constantes únicas, φ1, C1 e C2, tal que Psi é dado como combinação linear de φ1 e φ2. Então, é escrito dessa maneira. Agora, como eu vou achar C1 e C2? Através da condição inicial. Então, eu vou ter que resolver essa que eu já falei pra gente lá. Vou fazer o seguinte, eu quero que Psi de x0 seja igual a y0. Aí eu vou ali, ó. Psi de x0, C1 é elevado a R1x0 mais C2 é elevado a R2x0. E psilinha de x0... Então, a função psilinha, quem é psilinha aqui? É o derivar aqui, né? Isso daqui em relação a x. Então, psilinha, ó, quem é psilinha? Ó, deriva aqui. É C1 R1 é elevado a R1x, mais C2 R2 é elevado a R2x. Então, psilinha de x0, aonde tiver o x, eu coloco o x0. Então, eu vou ter essa condição aqui junto com essa daqui, ó.
Uma é y0 e a outra aqui é y1. Então, eu vou ter que resolver esse sistema de equação linear aqui, tá? Para achar C1 e C2. Vocês podem usar a regra de Cramer, tá certo? Ou escalonar o sistema e resolver para achar C1 e C2, beleza? Então, vamos dar uns exemplos aqui. O que houve aqui, gente? Por exemplo, se eu tenho assim, ó, y duas linhas mais 7y linha mais 10y é igual a 0. Como é que eu vou achar? Aí vamos botar assim, y0 é igual a 1, y' 0 é igual a 2. Então, eu quero achar uma solução, né, para essa EDO aí, em que y no ponto 0 leva no valor 1 e a derivada de y no ponto 0 vai levar no valor 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha equação característica. Então, eu pego aqui o A é 1, né? O que está na frente do y' é 1, o B é 7 e o C é 10. Aí eu vou montar a minha equação característica, que vai ser quem? Ax ao quadrado mais bx mais 10. E vou resolver essa equação. Gente, essa é uma equação de segundo grau. Pode fazer delta, né? Pode fazer Bhaskara, mas eu vou para aquela regrinha que diz que a soma das raízes é menos 7 e o produto é 10. Então, vocês já estão vendo aqui que já temos um clarão aqui, né? x1 é menos 2 e x2 é menos 5, né? Que a soma é menos 7 e o produto é 10. Então, Psi, sendo solução da CDO, ela é escrita como combinação linear de E elevado a menos 2x mais a combinação linear das funções E elevado a menos 2 vezes E elevado a menos 5x. Beleza. Então, já sei a cara da solução da CDO. Só que eu tenho que achar quem é as constantes C1 e C2. Porque C1 e C2, se eu expresso Psi assim, eu tenho a solução geral. Quer dizer, qualquer solução da minha EDO é escrito daquele jeito. Mas quem é C1 e C2 vai depender da condição inicial. Então, eu quero que meu Psi de 0 seja 1 e Psi' de 0, né? O Psi, a solução dessa EDO aqui, seja igual a 2. Então, vamos aqui, ó. Psi de 0. No lugar do x eu coloco 0 ali, ó. Vai ser C1 vezes E elevado a menos 2 vezes 0, E elevado a 0 é 1, mais C2, E elevado a 0 é 1. É igual a 1. E Psi' de 0, quando eu derivo, esse menos 2 vem aqui, né? Menos 2, C1. Aí eu coloco E elevado a 0, né? Menos 5, C2. E elevado a 0 tem que ser igual a 2, tá? Aí eu tenho esse sistema aqui, né? Eu tenho esse sistema aqui, ó. C1 mais C2 igual a 1, menos C1 menos 5C2 igual a 2, tá? Lembrando aqui, gente, que porque Psi' de x, ó, deixa eu botar aqui, Psi' de x é menos 2C1 é elevado a menos 2x, menos 5C2 é elevado a menos 5x, mas é no zero, então quando a gente substitui aqui, gente, no lugar do x0, é elevado a menos 2 vezes 0 é 0, é elevado a 0 é 1, então aqui fica 1, aqui fica 1, tá? Esse sistema aqui, a gente pode escalonar, né? Então, vamos resolver aqui rapidinho. Eu pego aqui, multiplico por 2 e somo mais esse. Então, eu vou ter isso daqui.
2C1 menos 2C1, 0. Quando eu multiplico aqui por 2, vai ser menos 5 mais 2, menos 3C2, né? Igual a 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, eu tenho que C2 é menos 4 terços, né? E C1 é 1 menos C2. Então, C1 é 1 menos, né? Mais 4 terços. Então, C1 vai ser 7 terços, tá? Então, vamos lá, tá certinho. Menos 5 mais 2, menos 3, C2. 2 mais 2, 4. Então, eu tenho que psi, a solução dessa CDO aqui, tá? C1 é quem? 7 terços, então vai ser 7 terços elevado a menos 2x, mais, quem é C2? Menos 4 terços, deixa eu botar assim, mais menos 4 terços elevado a menos 5x. Então, essa é a cara da solução dessa CDO aqui, né? Se você pegar psi e você substituir aí na CDO, vai satisfazer a EDO. Beleza? Tá? E pode fazer e vocês vão verificar. Agora vamos ao segundo caso. Quando R1 e R2 forem raízes complexas. Então, se eu tiver essa EDO aqui, ó, tá? Então, ela possui uma única solução, né? Definida em toda a reta real, tá certo? E se R1 e R2 forem raízes complexas de ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Vamos lá. A mesma coisa, gente, as raízes são distintas, então psi também é combinado. Então a gente viu, né, que independente da raiz ser real ou não, tá? Então a gente vai escrever, né, pelo teorema, né? A gente vai escrever o quê? Então, pelo teorema, psi é combinação linear de uma raiz mais a combinação linear de A elevado a outra raiz. Só que a gente tem que prestar um pouco de atenção aqui. O que a gente vai fazer? Como R1 ela é complexa, como R1 e R2 são complexos, então eu posso dizer que o R1 é A mais IB. Gente, se eu tenho uma raiz complexa de uma equação, o conjugado vai ser a outra raiz, tá? E o R2, o que é o conjugado? É no lugar aqui do mais você botar o menos, tá? São raízes, né? Como R1 e R2 pertencem a 6, são raízes da equação, o R1 é isso, tem essa cara, e o R2 é isso. Só que note, existe uma fórmula chamada fórmula de Euler, tá? Que E elevado a R1 é elevado, tá? R1x é elevado a A mais I BX, tá? Só que a gente pode fazer o seguinte, isso daqui é E elevado a x vezes E elevado a IBX. Pela fórmula de Euler, isso daqui vai ser o seguinte, gente, o E elevado a IBX é cosseno de BX mais I seno de BX.
tá? É a fórmula de Euler, tá, gente? Então, isso daqui de cima vai ser E elevado a x vezes cosseno de bx mais i seno de bx, tá? Então, olha só, então E elevado a R1x tem essa cara, e E elevado a R2x, que é E elevado a menos IBX, é E elevado a x vezes E elevado a menos IBX. Também é a mesma coisa, tá? É E elevado a x. Aqui, na verdade, é E elevado a I menos BX, tá? Então, pela fórmula de Euler, isso daqui, quem é E elevado a I menos BX? É cosseno de BX, cosseno de menos BX, mais I seno de menos BX. Gente, mas a gente tem uma equivalência lá nas funções trigonométricas que diz que cosseno de menos BX é cosseno de BX, tá? E seno de menos BX é menos seno de BX, então vai ficar menos, aí eu posso tirar aqui, ó, esse menos aqui, eu posso jogar pro lado de fora, então vai ficar assim, esse menos aqui, ó, tá vendo? Eu posso jogar pro lado de fora, vai ser menos i seno de bx. Isso porque seno de menos bx é menos seno de bx. Aí multiplica por i, vai ficar menos seno. Então, olha só, gente. Então, R1 tem as duas soluções da minha EDO. As duas soluções da minha EDO são assim, gente. As duas soluções da minha EDO. O E elevado a R1x, pela fórmula de Euler, aqui, ó, é E elevado a x cosseno de bx mais i seno de bx. E o E elevado a R2x, ó, aqui, tá vendo? É isso daqui. É E elevado a x cosseno de bx mais i seno de bx, tá, gente? Só que é o seguinte, gente, eu não quero soluções complexas, porque tanto E elevado a R1x quanto E elevado a R2 são funções complexas, né? Tem a parte imaginária, então eu quero tirar esse i aqui. Eu quero simplificar o máximo que eu puder. Então, o que eu posso fazer? Para tirar esse i, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o E elevado a R1x, subtrair do E elevado a R2x, né? Quando eu subtraio esse por esse, isso daqui eu corto com isso, aí vai ficar assim. Não, subtraio não. Ah, não, peraí, gente. Esse daqui, não, errei. O E elevado a R2x aqui é menos i, desculpa. Aqui é menos i, eu falei, ó, tem uma coisa errada aqui. Aqui é menos i, tá? Então, eu não vou subtrair, eu vou somar, tá? Então, aqui eu vou somar. Quando eu somo os dois, essa expressão vai se anular com essa. Então, vai ficar o quê? 2 é elevado a x cosseno de bx, tá? É elevado a x cosseno de bx mais é elevado a x é 2 elevado a x cosseno de bx. Então, se eu pego ER1x mais ER2x e divido por 2, eu tenho E elevado a x cosseno de bx. Interessante que continua sendo solução da minha EDO. Sabe por quê, gente? Porque olha só. O conjunto solução dessa EDO é o subespaço vetorial. Então, se eu tenho que E elevado a R1
é solução, E elevado a R2 é solução, a soma é solução, e multiplicado por 1/2 é solução. Então, eu consegui uma solução diferente dessas anteriores aqui. Então, E elevado a x vezes cosseno de bx continua sendo solução da minha DO, tá? E qual é a outra solução diferente dessa daqui que eu posso encontrar que não seja complexo? Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o meu E elevado a R1 menos E elevado a R2x. Quando eu pego o E elevado a R1 e subtraio, né? Esse cara eu vou cortar com esse e vai ser I menos I mais I, vai ser 2I E elevado a x seno de bx, tá? Aí eu posso dividir E elevado a R1x menos E elevado a R2x sobre 2i, que é igual a E elevado a x seno de bx. Tá, gente? Então, olha só, se E elevado a R1 e E elevado a R2 são soluções, e eu estou no subespaço vetorial, a diferença vai ser, dividido por uma constante vai ser. E, obviamente, essas duas soluções são lineares. Então, é óbvio que φ' é elevado a x cosseno de bx e é elevado a x seno de bx continuam sendo LI, são LI e fazem parte do conjunto solução que é um subespaço vetorial, né? Conjunto solução de AY duas linhas mais BY' mais CY igual a zero. Gente, por que LI? Por que LI? Porque olha só, por que elas são LI? Vamos lá. Porque, professora, eu não estou entendendo o que é LI, olha só. Vou explicar aqui. Por que elas continuam sendo LI? Olha aqui, queridos. Φ' é E elevado a x cosseno de bx. Isso é φ1 mais φ2 dividido por 2. E φ duas linhas é E elevado a x seno de bx. Pode dar uma voltada aí no vídeo. É φ1 menos φ2 sobre 2i. Elas são LI. Por que elas são LI? Porque φ1 e φ2 são LI. Porque se K1, φ1' mais K2, φ2' é igual a zero, isso é equivalente a dizer que K1... Quem é φ1'? Ali, ó. φ1 mais φ2 sobre 2, mais K2, φ1 menos φ2 sobre 2i, igual a zero. Aí eu vou botar φ1 em evidência, vai ficar assim. K1 sobre 2, mais K2 sobre 2i φ1, mais, agora eu vou botar φ2 em evidência. K1 sobre 2, menos K2 sobre 2i, vezes φ2, igual a zero. Mas φ1 e φ2 são o que, gente? LI, né? Porque quem é φ1? Aqui, ó. Quem é φ1? É elevado a R1x. Quem é φ2? É elevado a R2x. Mas como R1 é diferente de R2, nós já vimos que essas funções são LI aqui, ó. Essa continha que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Se o R1 for diferente de R2, o determinante dessa matriz é diferente de zero. Então, as funções são LI, entendeu? Então,
E aí, se K1 Psi1' mais K2 Psi2' é igual a zero, aí botando Psi1 aqui em evidência, ó, tá vendo? E depois Psi2 em evidência, eu só faço a distributiva e separo. Como Psi1 e Psi2 são iguais a zero, então eu tenho K1 sobre 2 mais K2 sobre 2i é igual a zero. E K1 sobre 2 menos K2 sobre 2i igual a zero. Aí daqui eu resolvo, né? Somo os dois, aí corto aqui. Aí dá K1 sobre 2 mais K1 sobre 2 é K1 é igual a zero, né? E esse com menos esse, eu vou ter... Se eu pego esse menos esse, eu vou ter 2K2 sobre 2i é igual a zero. Aí, botando isso pra lá, eu vou ter que K2 é zero do mesmo jeito, tá? Então, essa Psi1', Psi2', tá? Continua sendo LI. Se são LI e estão no conjunto de solução, logo toda solução da EDO AY2' mais BY' mais CY igual a zero, onde R1 e R2 são raízes complexas, né? Raízes complexas de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, toda a solução dessa EDO é dessa maneira aqui, ó, Psi. É dessa maneira aqui, ó. É dessa maneira aqui, ó. Psi de x vai ser C1 é elevado a x cosseno de Vx mais C2 é elevado a x seno de Bx, tá? Então, isso é no caso quando as raízes forem complexas, tá? Então, toda a solução dessa EDO tá nesse formato aqui. Então, vamos a uma aplicação. Por exemplo, encontre uma solução geral dessa EDO aqui, ó, y2' mais y' igual a zero. Gente, se eu parar para ver, a equação característica é x ao quadrado. Ah, não tem o b, o b é zero, né? Porque é mais zero, y'. E aqui o c é 1. Só que as raízes dessa equação são um número complexo, né? Se x ao quadrado é menos 1, x é mais ou menos i. Então, x, o primeiro R1 vai ser 0 mais 1i, e o outro R2 é 0 menos 1i. Então, a gente sabe que pela fórmula da solução geral, né, o A é 0, aqui, e o B é 1. Então, a gente tem que uma solução geral da CDO vai ser C1 é elevado a 0x cosseno de 1 vezes x, mais C2 é elevado a 0x cosseno de bx, tá? Só que elevado a zero é 1, então é C1 cosseno x mais C2 seno x. Interessante que tanto cosseno como seno são soluções específicas dessa minha DO aqui, tá? A solução geral é a cara de qualquer solução arbitrária dessa DO. Então, toda solução dessa DO é escrita como combinação linear de C1 e C2.
tá, gente? Então, tá, gente? Então, aqui, o que que a gente pode observar? Que aí nós temos a solução geral da EDO é assim. Vamos dar um outro exemplo aqui, por exemplo. Y, duas linhas, mais 8y, mais 9, 8y' mais 9y igual a 0, né? Eu quero achar uma solução geral dessa minha EDO. Então, eu pego a minha equação característica, calculo delta, delta é b ao quadrado, menos 4, aqui ainda vai ser positivo, né? Então, vou botar aqui, peraí. Vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, vou botar aqui 2, tá? Para aí dar um número complexo. Então, aqui, ó, vamos botar aqui 2. Então, b ao quadrado, 4. B ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, delta é 4. 9 vezes 4 é 36, né? Então, vai ser menos 32. Então, eu tenho que as raízes são R1, X1, né? Vamos dizer que R1 é menos B. Quem é o B aqui é 2, então é menos 2. Menos raiz, mais raiz de menos 32 sobre 2. E a outra é menos B, menos raiz de menos 32 sobre 2. Entendeu, gente? É a fórmula de Bhaskara, só que nesse caso as raízes vão ser complexas. O que a gente pode observar aqui? Vamos simplificar esse babado fortíssimo. 32 é 8 vezes 4, né? 8 vezes 4 é 32. Então, vai ser 8 vezes 4, que é 16 vezes 2, né? Então, vai ser 2 elevado a 5, né? 16 vezes 2, 32. 2 elevado a 5. Então, o que a gente pode observar aqui? O R1 é menos 2. Olha só, quem é raiz de menos 32? É raiz de menos 1 vezes 32. Só que o que eu posso fazer aqui? Eu posso separar. Quem é raiz de menos 1? Raiz de menos 1 é meu i. Então, isso vai ser menos 2 mais i. Raiz de 32 é 2 elevado a 5. Eu posso pegar o 2 elevado a 4 e jogar para fora, né? 2 elevado a 5 é 2 elevado a 4 vezes 2 sobre 2. Então, isso daqui vai ser menos 2. Esse 2 elevado a 4, eu vou dividir esse expoente por 2. 4 por 2 dá 2. Então, vai ser mais 2 elevado a 2i, só vai ficar o raiz de 2 aqui, né? Sobre 2. Aí eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui, e um desses 2 aqui vai ser menos 1 mais 2 e raiz de 2, tá? Porque aí você corta ali, né? Menos 1 mais 2i, quer dizer, menos 1 mais 2i raiz de 2. Esse é o R1, o R2 é o conjugado. Então, se o R1 é esse daqui, se o R1 menos 1 mais 2, vamos botar assim, 2 raiz de 2i. O conjugado vai ser menos 1 menos 2 raiz de 2i. São as duas raízes, né? Então, qual é a solução geral dessa minha DO aqui, gente? O A aqui
é menos 1 e o b é 2 raiz de 2. Então, a solução geral vai ser C1 é elevado a menos 1x vezes cosseno de 2 raiz de 2x mais C2 é elevado a menos 1x seno de 2 raiz de 2x. Pronto, essa é a solução geral dessa minha DO aqui, tá? E óbvio, então isso vai ser é elevado a menos 1x é menos x, tá? Você pode até, ó, é elevado a menos x cosseno de 2 raiz de 2x. Você pode pegar essa solução particular aqui, substituir nessa EDO e vai satisfazer a EDO, tá bom? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Então nós já vimos o que? Vimos a demonstração desse teorema aqui. Na sala de aula, eu vou dar o caso, então, para não dar muita coisa para vocês, quando o delta foi igual a zero, que tiver apenas uma raiz real, né, de multiplicidade 2, tá certo? Aí a gente vai ver como é que a gente vai resolver, tá certo? Na aula a gente faz isso daí. Então foi demonstrado esse teorema aqui, né? Se eu tenho uma EDO, vamos recapitular aqui, vamos lá. Ó, dada a EDO com valores iniciais, né? O que foi provado? Dada a EDO com seus valores iniciais, então se a equação característica possui duas raízes distintas, R1 e R2, toda solução é escrita como combinação linear aqui, dessa maneira, né? Psi de x é C1 é elevado a R1 mais C2 é elevado a R2. Quando R1 e R2 for... Aí eu provei que E elevado a R1, x é elevado a R2 são linearmente independentes. Como esse conjunto de solução é um subespaço de dimensão 2 e aquelas duas funções são linearmente independentes, então φ1 e φ2 é uma base. Se φ1 e φ2 é uma base, né? Então, todo conjunto de solução é a combinação linear desses elementos da base, né? E C1 e C2 são calculados mediante a condição inicial. Agora, quando φ1 e φ2, aí dei exemplos, agora quando φ1 e φ2, R1 e R2 forem raízes complexas, o que vai acontecer? E elevado a R1x pela fórmula de O, ele vai ser um número complexo, e E elevado a R2x vai ser outro. Só que a gente não quer trabalhar com solução complexa, a gente quer simplificar. Então, a gente encontra duas outras novas soluções da minha EDO que são LI, que é a φ', né? φ', que é φ1 mais φ2 sobre 2, e φ2', que é φ1 menos φ2 sobre 2i. A φ', ela vai ser de que maneira? É elevada a x cosseno bx, e a φ2' é elevada a x seno bx. Então, se eu tenho uma EDO desse tipo aqui, em que as raízes da equação característica são números complexos, da forma a menos mais ib e a menos ib. A solução geral dessa EDO é dessa maneira aqui. Qualquer solução daquela EDO ali é escrito como combinação linear dessas duas funções aqui, tá certo? Aí eu dei exemplos, e aí eu vou querer que vocês resolvam essas EDOs aqui valendo mais meio ponto, tá? Pra me entregar na quinta, que é muito fácil. Resolva as EDOs. Então, a primeira EDO, y2' mais, deixa eu botar aqui, ó, 10y mais 10y igual a 0, y0 é igual a 1, e y' de 0 é igual a 2, y' mais
eu botar aqui. 8y, linha, mais 15, y é igual a 0, y0 é igual a menos 1, e y' de 0 é igual a 3. E essa EDO aqui vocês resolvam vamos botar assim, y de π sobre 2 é igual a 1, e y' de π sobre 2 tem que ser igual a 4, tá? Então, eu quero que vocês, né, no máximo na quinta-feira, dá pra fazer, essas EDOs são fáceis, tá, gente? Nada mais é do que equação de segundo grau mesmo, tá? Então, dá uma olhadinha no vídeo e vocês resolvam essas 3 EDOs aqui, beleza? E na próxima aula eu vou falar quando o delta for igual a 0. Show de bola?